Eu escolhi o tema emoções femininas baseado na diferença óbvia que todo mundo sabe, né? Que a gente já imagina das emoções que os homens têm das mulheres. Todo mundo tende a falar assim, as mulheres são mais sensíveis, né? A mulher é chorona. A gente cresce ouvindo isso, né? A menina brincou, se machucou, tá chorando, ela é chorona. Então vamos entender um pouco mais, né? Se realmente ela é chorona, o que acontece fisicamente com ela, por que chega dessa forma e por que as mulheres têm um pouco mais de a emoção mais sensível, mais suscetível às informações externas do que algumas outras pessoas, tá? Então, o objetivo desse nosso encontro aqui é explanar as emoções. Dá para ouvir direito? Tá. O objetivo é explanar as emoções com base na composição genética da mulher. Mostrar as causas e as consequências das emoções femininas. Na verdade, é quase o impacto, né? Nem as consequências. Vamos lá. Vou começar falando sobre gênero, diferenciar. O que é um homem e o que é uma mulher. Gente, só existem 2 gêneros. O organismo vivo, ou feminino ou masculino. No animal, existe o macho e a fêmea. Por quê? Porque existe uma composição física, corporal, orgânica. Os órgãos de uma mulher são diferentes dos órgãos masculinos. Claro que tem alguns que são os mesmos, mas a diferença é notória, é clara e todo mundo sabe. O corpo feminino, ele vem com uma predestinação. Ele vem apropriado para gerar uma outra vida. Então, é um corpo gerador. E por isso que existem peculiaridades entre um e o outro. O que define um gênero, além da parte física, são os hormônios. O hormônio feminino é exclusivo para um corpo feminino. Um hormônio masculino exclusivo para um corpo masculino. Porque as funções são outras. E as mulheres, elas têm uma transformação hormonal. Ao longo do tempo, desde quando uma mulher gera uma outra criança, vou começar lá as primeiras células germinativas. A menina, quando a mãe está esperando uma mulher, ela já começa a gerar os hormônios femininos lá na gestação. Então, a criança, quando vai crescendo, que é uma menina, ela já cresce com os hormônios femininos. E ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, até que ela atinge uma maturidade, por volta da adolescência, dos 12 aos 14 anos, onde vem a primeira menstruação. Dali, aquele corpo que antes era de uma criança, passa a ser um corpo de mulher, gênero feminino, com hormônios maduros, que vem cumprir com a sua função no mundo. Se vai cumprir ou não, é outra história, mas o corpo precisa estar preparado para isso. De um tempo, das últimas décadas, né, eu coloquei isso que eu achei importante, o que foi percebido? O comportamento não é só uma mudança física, mas o comportamento da menina, da adolescente e da mulher ao longo da fase da vida, ele altera. E foi percebido que os hormônios influenciam esses comportamentos. Aí começou a se dar um pouco mais de importância a essa parte hormonal. O que aconteceu? A indústria farmacêutica investe cada vez mais em substâncias, em remédios, medicamentos, e para justamente tentar amenizar ou melhorar o comportamento e o sentimento da mulher. Bom, como eu falei, os hormônios, no caso das meninas, eles já se manifestam desde a infância, passam na adolescência, vão para a fase adulta, que é a fase da maturidade. Eu estou falando, quando me refiro à fase adulta, é a fase adulta física. Tá? E depois, no fim, na menopausa, que é quando a mulher começa a ter uma diminuição dos hormonal e ela passa cessa a menstruação. Vamos pensar uma coisa. Se os hormônios são tão importantes na vida de uma mulher e ele altera o comportamento, o sentimento
chega a manifestar a emoção. Como que será que essa criança, com essa menina, com essa moça e essa senhora administra isso ao longo da vida? O nosso organismo, ele é um sistema. O que é um sistema? Tudo que tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, seja ele qual for. E a mulher, ela tende a ter uma percepção de algumas coisas, né? A mulherada vai concordar comigo. A gente está aqui conversando, mas a gente percebe tudo, né? A gente percebe se alguma coisa está acontecendo ali. Então, assim, a influência externa é muito forte na vida de uma mulher. Às vezes, alguma coisa, a gente fala para o marido, para o namorado, pai, você viu aquilo? Não vi. Pode até ser que eles não tenham visto mesmo. Na geral, né? Não deu tanta importância, mas a gente deu. Então, assim, se os hormônios são substâncias que nós temos internas e eles ficam se comunicando, qual que é a função do hormônio? Ele transmite informação de um órgão para o outro. O meu hormônio feminino fala com o meu estômago, com o meu fígado, com o meu rim, com o meu útero, como vai gerar, com o meu cérebro, com tudo. E aí? Isso tudo internamente. Imagina lá, na cabeça da mulher, os hormônios acontecendo interno. E toda a influência que vem de fora. E a gente não perde nada, né? Então a gente vai prestando atenção em tudo. Ou seja, tudo fica muito mais, tudo tem uma proporção maior. E isso acontece em todas as fases. Quando a gente fala assim, a emoção é diferente, não sei se dá para ler, mas é assim. Eu vou fazer uma pergunta. Criança de 9 a 10 anos. Vocês vão se lembrar, a gente sempre tem uma lembrança, alguma recordação da infância. Em algum momento na infância de vocês, por favor, levanta a mão. Quem sentiu ciúmes? Bom. Quem sentiu nervoso? Criança, mulherada. Não somos também, lógico, né? Boa. Alguém sentiu tristeza quando era criança? Tá. Agora eu vou passar para uma outra fase. Para a fase da adolescência. Por volta dos 13 até os 15 anos. Alguma mulher nessa fase teve algum aumento no conflito interpessoal? Pode levantar a mão, gente, vamos ser sinceros. Alguma? Boa. E alguém teve ilusão? O que é ter uma ilusão na adolescência? É achar que aquele cantor é o melhor cantor do mundo e que ele é lindo, maravilhoso e eu vou ficar 3 horas na fila para ver e não vou nem conseguir comprar o ingresso. Alguém passou por isso? Menudo, Beatles? Bom, então tá. Fase adulta, mulherada. Alguém sentiu estresse? Numa fase dos 20, a partir dos 20, vai. Uma outra coisa bem simples. Distúrbio do sono. Alguma adulta tem distúrbio do sono? Então, aí nós vamos chegar na fase da maturidade, né? Na fase já maior. Estamos mais velhas, passamos por tudo, sobrevivemos a todas essas emoções. Ao longo do tempo já estamos lá, quase chegando na menopausa ou na menopausa. Será que alguém nessa época sentiu depressão? Ou uma tristeza? Sentiu solidão? Olha, tem uma senhora que levantou a mão em todas as fases. Não escapou nada. O que significa isso, gente? Que todas as fases da maturidade física feminina estão propensas às variações significativas na parte emocional. Ou seja, o hormônio altera, modifica, influencia sim uma mulher. De quando ela é criança até a hora que ela for ficar adulta. Adulta na terceira ou na melhor idade, da forma como acharem melhor. Mas é possível que isso aconteça. Não que seja uma regra, mas de uma forma geral que acontece com todo mundo. E é importante que a gente saiba disso, porque tanto as mulheres se conhecer e os homens entenderem, porque nós convivemos com 2 gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino. Quando a gente não sabe o que acontece dentro do corpo de outra pessoa, fica fácil julgar, né? Fica fácil falar, mas ela é uma estressada, desde os 9 anos. Né? É uma pessoa que se sente tão sozinha, coitada, ela é tão triste, olha, aquela pessoa é muito quieta, ela é muito triste.
Puxa, mas ela assim, né? Isso é coisa da adolescência. Pode até ser uma situação da adolescência, mas pode ser uma descompensação hormonal que se manifestou já naquele começo da fase menor, né? A fase mais antiga dela, anterior, e que ela nunca tratou, e que a gente nunca deu importância. E quando chegar lá na frente, quando for um adulto já próximo à fase da menopausa, onde o turbilhão vai acontecer novamente, os hormônios vão ficar conversando, aquilo pode gerar um problema, pode gerar uma doença, pode gerar uma descompensação hormonal, que é tão comum de ouvir. Então, vamos entender um pouquinho, eu vou falar rapidamente, de uma forma até resumida, sobre os hormônios. Esses são os hormônios femininos, porque o foco da nossa conversa é explanar um pouco as consequências. Basicamente, as mulheres, no organismo feminino, existem dois grupos, o progesterona e o estrogênio. Eles são grandes parceiros. Então, vamos lá. O estrogênio, o que ele fala? Ele fala assim, olha, gente, vamos lembrar o que os hormônios fazem. Eles levam informações de órgãos para outro. Então, o hormônio feminino só pode levar informação de órgão feminino para outro órgão feminino. Tudo bem? Hormônio responsável pelo comportamento feminino. Ele faz a anatomia, ou seja, ele manda, na hora da formação, ele manda informações que vão compor os órgãos femininos nesse organismo feminino. E vai ajudar, no comportamento emocional. Ele também, olha, eu vou cuidar do corpo da mulher e vou cuidar da parte emocional da mulher. Esse é o estrogênio. Mas a função do corpo, o organismo feminino, qual é? É gerar uma outra vida. Então, tem um outro grande grupo de hormônio, que é o progesterona. O progesterona fala assim para o estrogênio. Tá bom, então você cuida da parte emocional e da parte física, que eu cuido dos órgãos. Eu vou cuidar do útero, vou cuidar do ovário, porque ela vai precisar ter um lugar lá para gerar essa criança, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, eu também vou cuidar para que, se ela quiser tirar, um dia tiver, essa criança tenha condições de se formar e conviver. Então, vamos conviver em harmonia todos nós aqui. Dentro de um corpo de uma mulher, dois grupos que fazem funções diferentes vão viver em harmonia. Tá bom, vamos embora. O que o estrogênio faz? Primeira coisa, eu vou criar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Óbvio, inteligente. Se a mulher está bem, está tudo bem. Né? Com o humor está lá em cima, está tudo bem. Pode acontecer qualquer coisa. Ela tem que estar sempre com a estrutura emocional adequada. O que significa serotonina? O que significa esse bem-estar? Todas as situações que são prazerosas, coisas que ela gosta de fazer, uma alimentação, eu vou comer uma coisa gostosa, gosto de fazer uma caminhada, coisas que te dão bem-estar. Tudo que você faz que é bom, que você se sente confortável, é a sua serotonina que está num nível elevado, que está num nível que tem que estar. Porque ninguém merece viver, né, infeliz lá, com tudo isso acontecendo dentro da gente. Não. E a mulher tem que estar bem o tempo todo, porque todas as mulheres entendem. Aconteça o que acontecer, tem que estar sempre sorrindo, né? Então, se nada estivesse acontecendo. Isso, quem cuida disso é a serotonina. Bem, aí a parte do estrogênio. Eu também vou cuidar da tiroxina 4. O que é isso? É aquele famoso, sabe quando o pessoal tem, todo mundo fala assim, eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, né, gente, as glândulas. Mas é um hormônio que equilibra a glândula tireoide. Então, assim, aquele T4 que a gente faz no exame de sangue, ele deixa, quando está em excesso, dá o hipertiroidismo. É isso? É. Quando está menos, é o hipotiroidismo. Então, ele equilibra o metabolismo. O que é isso? É fazer com que o corpo trabalhe num ritmo adequado. Se trabalhar menos, tende a engordar, tende a ter outras coisas. Algo não vai funcionar, vai fugir. E quando ele está acelerado, também não é bom. O FSH, fala assim, olha, estrogênio, para você fazer tudo isso, porque são só duas coisas, mas é o estrogênio, né? Então, já é muita coisa, né? Então, ele precisa ter algum outro hormônio que ajude o estrogênio a se produzir para que tudo entre em controle. Então, ele é apenas não, né? É um folículo, quando as mulheres ficam grávidas, elas tomam ácido folículo, um negócio, que é justamente aquelas substância que vai desenvolver o hormônio para que o estrogênio continue se produzindo mais, para que ele dê conta desse organismo.
Então tá, aí o progesterona. Então, significa o quê? Quem trabalha mais, né, todos os dias, em qualquer situação da fase, vai ser sempre esse primeiro grupo. O segundo grupo vai começar a atuar a partir da maturidade emocional, da maturidade hormonal, quando a menina adquire a primeira menstruação. Por quê? Porque é quando o corpo realmente está preparado para gerar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar a ocitocina. Durante esses 10 ou 12 anos, esses primeiros anos, eles têm que estar trabalhando, porque é uma responsabilidade, né? Você está com um ovário, quem não tem dificuldade para engravidar sabe disso, porque às vezes teve uma má formação, ou teve uma diminuição de hormônio. Por isso que algumas mulheres, quando vão fazer um tratamento, elas fazem um tratamento hormonal para engravidar, justamente que é para adequar o nível do progesterona e fazer com que os outros hormônios consigam trabalhar de uma forma. A progesterona ela faz a ocitocina, que é o hormônio que prepara a mama para amamentar uma criança. Aí ela também ajuda, ela faz, então tá bom, se a mama vai ser preparada, vai precisar de leite. Então vamos criar um hormônio, prolactina. A prolactina ajuda a produzir o leite para que essa mama alimente um outro corpo. Aí tem o LH. O LH é um hormônio que, assim como o FS, que ele ajuda a manter o nível do estrogênio nivelado, o LH ele regula a quantidade de leite que vai ser distribuído. E o testosterona, ele é um hormônio masculino, que ele tem que ter, né? As mulheres têm, porque ele forma um músculo, ele controla o nível de gordura, ele tem a função de equilibrar a parte muscular, no caso da mulher. Ele existe em menor quantidade no organismo feminino, mas ele existe. Assim como os hormônios femininos também existem no organismo masculino, mas de uma forma menor. Enfim, aí tem o melatonina. O que é esse melatonina? É um hormônio que equilibra o sono. Um corpo, ele precisa ter repouso para que tudo funcione. Se você tem uma vida agitada, seja lá o que acontecer, você precisa ter um momento de repouso. E para que essa formação aconteça, esse hormônio tem que estar equilibrado. Por isso que ele fica até meio no meio, assim. Só que não é o sono, é o escuro. Então, a melatônia, ela é o hormônio do escuro. Não basta dormir, tem que dormir no escuro, porque o hormônio precisa se produzir nessa fase. Esse descanso físico é o que vai manter os seus hormônios equilibrados e, consequentemente, vai te trazer uma qualidade de vida melhor e vai diminuir as possíveis doenças que são propensas por conta da disfunção ou do desequilíbrio hormonal. E essas doenças, eu não vou entrar nesse mérito, porque nós estamos falando sobre emoções. Mas era tão sério, essa organização hormonal é tão séria, que isso gera câncer de mama, câncer de tireoide, o distúrbio do sono pode levar a alguns problemas muito graves. O caso da serotonina, que é o caso que todo mundo fala de depressão, a serotonina é o que regula essa depressão. Se a serotonina baixa no nível radical, ela passa a ser físico. Se o seu corpo não produz a serotonina, ele não tem como reagir. Aí você fala, ela está depressiva. Ou ela ou ele, nesse caso, estão depressivos e não consegue sair. Realmente não vai conseguir mesmo. Ele vai precisar de um auxílio, vai precisar de um psiquiatra, vai precisar tomar uma medicação para fazer uma reposição hormonal desse hormônio para que ele reaja e volte a ter uma vida adequada. O grau de deficiência nesse caso é tão sério que existe uma coisa chamada depressão catatônica. É onde há uma paralisação dos órgãos. Então, o primeiro sintoma de depressão realmente é a tristeza. Depois, começam a ficar cada vez mais. Ele não quer mais nem sair da cama, né? Todo mundo fala isso. Fala assim, tá triste. Depois não consegue nem sair da cama. Se não tratar, ele ou ela não vai ficar só sem tomar banho ou sem se alimentar. Não vai se mexer. Os órgãos param, os músculos param. Porque ela não fica, por um acaso, sobreposta nessa imagem. Ela acaba sendo uma grande direcionadora de todo o desenvolvimento
de um organismo. Então, é muito importante. Por sua vez, a ocitocina, que também está próxima à serotonina, o que eu falei no começo? A ocitocina é um hormônio que ela regula, ela prepara a mama para uma possível gestação. Mas não só isso. Ela, em comum, trabalhando junto com a serotonina, ele é o único hormônio que é feito para preparar o afeto. E eu achei isso incrível quando eu estudei para fazer essa apresentação, porque eu pensei assim, nossa, como a criação é perfeita, né? Assim, como que o Criador realmente ele é perfeito, porque como que pode pensar? Não basta só amamentar uma criança. Eu amamento e tenho um afeto. Então, às vezes a gente vê uma foto de uma pessoa amamentando, qualquer pessoa, e olha e fala, nossa, que bonito, você sente uma coisa diferente, você sente um carinho, você sente algo a mais. E isso existe. Isso existe, isso é físico, isso está no corpo das mulheres, chama a ocitocina, e ela é manifestada assim a partir do momento da amamentação. Então, é muito importante. Inclusive, há um estudo de uma universidade em Pittsburgh, se não me engano, que eles estão desenvolvendo agora um spray que quando as mulheres estão no comportamento um pouco inadequado, vamos colocar assim, eles desenvolveram um spray que estimula a ocitocina e, junto com a serotonina, já muda o comportamento. Assim, já dá uma sensação de bem-estar. Falei, gente, a pessoa que fantástico isso. Né? Se não está legal, espirra o negócio, fica bom, não. Assim, aí tem que tomar cuidado, porque se for usado de uma forma errada, pode virar uma droga, né? Porque tudo acaba sendo distorcido. Mas como é sério, como é grave e como é mundial, isso não é nosso, isso assim, não é a gente que porque é uma característica cultural. Não é. É uma característica do organismo feminino. Então, o equilíbrio, aqui a mensagem que fica nesse caso da serotonina é a importância da qualidade de vida que nos últimos tempos vem sido dito, todos os dias a gente vê, cada vez mais. Só se fala de qualidade de vida, que coisa mais chata, né? Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que fazer aquilo. Tem. Você não precisa fazer tudo isso, mas alguma coisa que vai te fazer muito bem, você precisa fazer. Porque o que vai... Lógico, o desequilíbrio hormonal não depende de você. Mas a tua qualidade, a tua vida, a tua influência durante aqueles dias, de um período de tensão pré-menstrual, que fica tudo borbulhando, porque afinal de contas, o que acontece? O corpo está se preparando para receber um outro organismo. Então, os hormônios estão se movimentando. E a gente tem as nossas influências. E isso altera. Então, a gente tem que tentar se manter de uma forma melhor para quando vier essa manifestação, a gente passar de uma forma mais tranquila. Os hormônios, eles influenciam os comportamentos, os sentimentos e, consequentemente, as emoções de acordo em cada fase. Ela só reforça o que eu acabei de falar. Explanar. Uma menina na fase infantil, só para deixar mais claro, né, como que é essa produção. O estrogênio ele ainda está sendo feito. A gente não pode comparar com uma criança, né? A gente vai sair daqui falando assim, a Márcia falou que a criança vai ser igual a minha mãe, quando eu crescer, igual a minha avó. Falar, não é isso. Cada um na sua fase e cada um com a sua proporção. Mas já existe. Quem tem crianças próximas, filho, amigo, parente, né? A gente tem uma bonitinha ali. A gente sabe, quando tem um monte de menina brincando e quando tem vários meninos brincando. Os meninos estão jogando bola. A bola bate neles. Levantou, chuta, levanta, sai correndo. As meninas não. As meninas estão brincando, passam 5, 10 minutos, elas estão gritando uma com a outra, ou vem chorando. Puxou meu cabelo, quebrou minha tiara, fez alguma coisa. Aí chora, vai chamar a atenção de alguém. Lógico, são várias crianças da mesma fase, com os hormônios da mesma fase, e cada um tem um tempo diferente. O metabolismo não é mais rápido, de um mais fácil. Então, uma criança tem um metabolismo um pouco mais acelerado, ela já está mais perto. Fala, nossa, aquela menina tem a mesma idade que a minha, mas ela é tão mais moça, assim, ela já fala outras coisas. É porque o metabolismo dela é mais rápido, é mais acelerado, e os hormônios dela estão fluindo de uma forma mais... Ou seja, ela está chegando mais rápido nas outras fases. Então, não é só cultura, não é só porque ela ouve uma música que toca na televisão, ou que ela gosta daquela cantora, ou que ela viu aquela novela. Claro que a influência externa acelera, sim, e tem que cuidar, porque cada coisa na sua fase, um passo de cada vez. Tudo tem seu tempo. Mas que existe uma
uma interferência hormonal existe e a gente não pode desconsiderar. Então, cabe aos responsáveis saber ministrar. A influência externa, ela pode acelerar ou diminuir. Eu posso criar uma criança dentro de uma redominha ali e falar, olha, daqui não sai que vai ser sempre meu bebê, sempre meu bebê. Tudo bem, ela vai não ter influência externa, mas vai chegar uma hora que a gente tem uma coisa assim, eu senti uma coisa, me deu uma vontade, eu larguei tudo e fui. É porque é mais forte do que você, é a natureza. A natureza faz com que você ande para frente. O seu corpo faz com que você é preparado para crescer e não para ficar estagnado em nenhuma fase. Não só emocional, em qualquer coisa, no trabalho, na vida pessoal. Isso é físico. A mulher tem muito disso, às vezes, né? Ai, não aguentei, larguei tudo e fui embora. Fez muito bem. Porque significa que você passou de uma fase para outra. Em qualquer situação, usar um termo bem claro, a fila anda, até com os nossos hormônios, né? É bem por aí. Na puberdade, que todo mundo sente, todo mundo consegue identificar essa transformação, porque é uma fase onde, além do hormônio já está pronto, ele está borbulhando, e aí entra junto com a fase dos meninos, que é onde a composição hormonal masculina também recebe a maturidade, chega na fase madura, e por isso que os adolescentes falam, eles estão lá, são agitados, eles querem fazer sempre as mesmas coisas, porque eles se entendem. Eles estão passando pela mesma transformação. Então, tem uma transformação física, sim, e tem uma influência, uma cobrança, que até então era uma criança, às vezes só cresceu de tamanho, o hormônio fez com que ele crescesse, o músculo ficou mais... Suas pernas cresceram, os seus órgãos cresceram, mas a sua parte emocional ainda não cresceu. E aí os adolescentes ficam entre eles mesmos, porque os pais não vão entender, né? Falar, não adianta eu querer explicar tudo isso que eu estou sentindo, porque nem eu sei o que eu estou sentindo, como que eu vou falar. Então, se não tiver um apoio externo, se não tiver um respaldo, um resguardo familiar, um resguardo, um centro social onde ele se sinta acolhido, a tendência é que eles criem o próprio social deles mesmos. Então, fala, já que estamos todos na mesma situação, então vamos ficar nós juntos que a gente se entende. É por isso que o adolescente acaba sendo mais reservado, né? Ele não gosta de conviver tanto com as outras pessoas que não vão entender o que eu estou passando. Mas a gente entende, porque nós também já passamos. É só uma questão de maleabilidade, chegar na hora e falar, eu entendo o que você está passando. Né? Ao invés de chegar e discutir, talvez falar, eu entendo, eu sei o que você está sentindo, porque eu já senti isso. Para um menino, às vezes é mais fácil um pai, ou um amigo, ou uma referência masculina qualquer falar. Porque por mais que a mãe seja amiga, que a irmã seja amiga, não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que virar um pai, virar para uma filha. Eu até ouvi isso uma vez do meu pai, falou assim, olha filha, tudo que você quiser saber sobre mulher, você me fala. Eu falei, tá bom. Deixa eu perguntar para meu pai. Tem que ter muita proximidade para falar, né? Você tem que ter só você e ele ali. Mas você vai perguntar para uma amiga, você vai ouvir, ou você vai numa revista. Você tem vergonha. Há uma mudança física no seu corpo. Você não sabe o que está acontecendo. Seus hormônios, ninguém nunca chegou para mim e falou isso. Se eu soubesse de toda essa questão hormonal lá no começo da minha vida, muito provavelmente eu teria procurado um apoio. Eu fico imaginando assim, então, quando eu estava nervosa naquele nível, é porque o meu hormônio não estava tão equilibrado. Se eu tivesse procurado um auxílio médico, poderia ter evitado algumas coisas. Então, homens, às vezes a mulher estoura, está acontecendo isso. Para e pensa. O que será que está acontecendo? Será que a vida, esses últimos dias foram adequados? Será que aconteceu alguma coisa que desencadeou algo? E aí ela não tem controle. Ela tem a responsabilidade, é verdade, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Mas fisicamente é uma coisa muito mais forte, que vem daqui de dentro, sabe aquele impulso? Essa que é a real, né? Bom, então isso eu já falei. Eu atingi a maturidade física, os sintomas da TPM, que é justamente esse... nas meninas, né, que é a tensão pré-menstrual, que ela existe sim, a tensão pré-menstrual, por quê? Se o corpo está se preparando para receber um óvulo fecundado, e ele, se vai receber ou não, é outra história, mas ele tem que se preparar para aquilo. Os hormônios ficam todos trabalhando, o progesterona está lá, colocou todo mundo na ativa, falou, não para que você vai receber alguma coisa aqui. Não recebeu, volta todo mundo para casa. Esse período...
é um estresse físico. Então, o que eles aconselham, né? O que a maioria fala? Quando está em TPM, vai fazer uma caminhada, vai assistir um filme. Não dá, gente. A gente trabalha, né? Tem casa para cuidar. Não dá para largar tudo. Falar, estou em TPM, agora eu vou fazer alguma coisa. O melhor dos mundos, né? Seria. Eu acho que em algum lugar no mundo deve acontecer. Mas, enfim, na realidade, na maioria das mulheres, né? Em qualquer lugar isso não acontece. Então, tem solução? Tem. Fazer atividades rotineiras. Porque a rotina, uma rotina adequada, vai te fazer passar por um período que você não vai ter muito controle ali, de repente vai cair alguma coisa no chão, você, quem tirou? Por exemplo, todo dia você lava a louça. E todo dia a louça fica lá, acabou de lavar, fica exposta. No dia que você está em TPM, você vai lavar aquela mesma louça que você lava todo dia. Mas que droga, será que todo dia tem que lavar isso? Depois você pensa, né? Nossa, é verdade. Todo dia eu lavo a mesma louça, a mesma quantidade de gente, não tem nada demais. Por que eu estou tão irritada hoje? A gente tem que se conhecer. Puxa, se eu estou tão irritada hoje, é porque alguma coisa já não está bem comigo. Então, peraí, para tudo. Deixa a louça lá. Vai tomar um banho, vai descansar, vai ver um filme. Se permita. As mulheres, elas se emocionam, elas ficam tristes, elas ficam nervosas. E elas continuam fazendo as mesmas coisas. A mulher parece que ela não se permite dar um tempo para ela mesma. E é uma autocobrança da infância até a hora que está, depois está na melhor idade, não é verdade? A gente parece que assim, somos nós as únicas responsáveis com a obrigação de cuidar dos filhos, de limpar da casa, de lembrar das contas, de estar sempre feliz, de pintar o cabelo, de estar com a unha perfeita, de estar com a roupa passada, porque não pode sair com a roupa sem amassar, né? Porque a mulher aí é relaxada. Só que aí, peraí, gente, quem faz todos esses conceitos normalmente é uma outra mulher. E essa outra mulher, ela passa por tudo o que você passa. Então, vamos parar com esse preconceito. Não está com a roupa passada? Paciência. Eu tenho uma amiga que uma vez saiu com o filho e a blusa dele, a camiseta dele estava passada. Ela falou assim, não tem ferro na casa dele, né? Aí eu olhei e falei, era ela. Falei, nossa, que saudável, né? Que pessoa saudável. Tudo bem, ninguém precisa sair todo trapilho lá, tirou a roupa, né? Mas assim, uma vez ou outra, você fala, eu vou assim mesmo. Se permita ir assim mesmo. Isso faz bem. Isso não é um mal. Isso não é ser relaxo, isso não é... Cabelo fica branco? Fica, gente. O cabelo embranquece. As mulheres vão envelhecendo, o cabelo fica branco. Não dá para fazer toda semana? Não dá. Quem consegue, eu acho muito bom. Admiro, acho bonito, fico feliz. Eu já desisti. Falei, para mim não dá. Muito bom. Aflorando o que é... Bem, aqui, passando para os sentimentos e as emoções, eu só quis deixar nítido uma imagem do que realmente acontece. Quando a gente está bem e quando a gente está num período hormonal explosivo. Uma simples tristeza, ela pode virar uma depressão. Por quê? Porque se a tua rotina for de tristeza, se a sua vida for uma rotina, viver triste todos os dias, a época que seus hormônios estiverem desregulados, você não vai segurar. E aí é uma imagem do cérebro. O azul é o nível de tristeza, de hormônio, que falta de serotonina. No momento da depressão, olha como ele fica. Ele toma conta de você e você não consegue tirar. Aí passa do teu controle. Você tem controle? Tem. Você tem controle. Você tem como, pelo menos, se conhecer e buscar ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho, é óbvio. Mas a gente tem condições. Um simples medo. Eu tenho medo de barata. Eu olho uma barata, eu não gosto, né? Não é medo, né? Falar, não gosto, tenho nojo. Mas se eu estou numa TPM, o hormônio não está bom, nossa, só dá aquele grito, dá aquele escândalo, passa por uma situação. Mas aí é um descontrole. Então, se você tem todos os dias, gente, eu não gosto muito daquilo, então eu vou... Uma situação de trabalho, que é muito comum. Já vi pessoas no trabalho dando socos no espelho, gritando. Falei, nossa, o que será que aconteceu? Não aconteceu nada. Às vezes o chefe falou para mudar. Então, é bem claro a descompensação hormonal, a influência que ela faz na vida, rotina de qualquer um. E uma simples raiva também, que todos os dias, se você ficar com raiva, vai chegar um momento que, no momento de descontrole, você vai ter um ódio. E aí os casos de ódio que a gente vê gratuitos que acontecem, lógico que existe tanto no organismo feminino quanto no masculino, mas se ele não se cuidar, se você alimenta uma raiva dentro de você, num momento descompensado que você não tem tanto controle, aquilo aflora de uma forma que você não tem como controlar.
Aí a fase gestacional que eu já falei, a menopausa, que é o que acontece na menopausa, as mulheres têm o rompimento, é quando acaba a menstruação, e aí todos aqueles hormônios que desde quando ela nasceu foram feitos para que ela tivesse uma vida uma vida para gestar algo, acabou. Sai tudo do corpo dela, acabou, pum. E aí? Aí precisa ser feita uma reposição hormonal. E que não necessariamente precisa ser feita através de um remédio. A reposição pode ser feita com alimentação, pode ser feito com outro fitoterápico, uma qualidade de vida que ela vai ter durante a vida inteira. Se ela tiver uma qualidade de vida adequada, ela vai ter uma menopausa adequada, porque é natural, é uma transição. A menopausa não é uma situação, não é um momento. Ela está na menopausa e vai ficar assim. Não, o corpo vai se readequar, ela vai conseguir voltar, vai ter tudo... trabalhar da mesma forma, só que num novo período da vida, porque isso tudo é natural. Tudo que a gente está falando é algo do nosso organismo, então é natural. A cultura comprova, os hormônios são cúmplices da vida. Então vamos prestar um pouquinho de atenção no nosso físico, fazer um check-up, fazer uma regulagem. A mulher quando vai, faz os exames periódicos, é importantíssimo, é imprescindível para não só evitar doenças físicas, mas para ter um controle emocional maior. E aí essa questão mais que eu estou ressaltando, que é da responsabilidade. Tudo isso que acontece é físico. Altera a nossa vida, altera as nossas emoções, sim. Os nossos sentimentos podem virar uma emoção aflorada. Mas a responsabilidade é nossa. Isso não tira da mulher em nenhum momento a consciência, a responsabilidade, a autonomia que ela tem do controle de si mesmo. Não dá para chegar e falar assim, eu vou lá bater, vou espancar aquele menino porque ele fiquei com raiva, estava em TPM. Não é verdade. Você é responsável pelas suas ações. Você tem que ter o controle sobre você. Porque aí entra uma outra questão. É porque não envolve nesse momento. Mas existe uma coisa chamada personalidade, existe algo, influência social, existe influência cultural e a intervenção hormonal. Mas nós não podemos tirar de nós a responsabilidade das nossas ações dentro dos nossos atos. E nem ser culpada ou se sentir menosprezada por passar por tudo. Porque isso faz parte da natureza. Aí nessa fase, o que acontece? Inverte tudo. Por quê? Não são mais as emoções. Quando a gente entende, não são as emoções que direcionam as nossas fases. E sim, as fases que direcionam as nossas emoções. Em qualquer fase que qualquer mulher tenha passado, quando a gente se refere ao termo mulher, o que vem na primeira coisa? Força, coragem, perseverança. A mulher é forte. Faz uma definição de mulher. Nossa, a mulher é confiante, ela zela, ela tem o poder de decisão, autoconfiança, autonomia. Não é? Por quê? Porque aconteça o que acontecer, ela vai crescendo, ela vai vivendo, ela vai se transformando. Depois ela chega no patamar físico e esse patamar vai indo para um outro. A mulher se transforma, ela começa criança, ela vira uma adolescente, uma mulher linda. Depois ela vai vendo o corpo se transformar. A mulher é a única pessoa, organismo que passa por um monte de transformação física ao longo da vida inteira. E mesmo assim, ela continua zelando pelos outros, zelando pela família, sendo uma companheira. Essa é uma característica. Então, assim, não importa a fase que ela estiver, não importa a parte física que ela tiver, o importante é que ela seja o que ela é de verdade, a essência que ela tem. Porque a essência feminina é agraciada por 2 hormônios, que é a ocitocina do afeto, que isso eu achei fantástico, e ainda da serotonina, que todos têm, mas que um consegue sustentar o outro. A mulher se autossustenta. A gente não ouve assim, nossa, como que conseguiu? Faz tudo isso, perdeu o marido e ainda tem 5 filhos, trabalha, criou todos eles. Porque ela tem recursos para se autossustentar. Ela é capaz de se segurar assim. Isso é físico. Aí eu vou pedir para o Gabriel, por favor. Agora é só um videozinho pequeno, são 3 minutos. Só para mostrar como que o mundo vê as mulheres, né? A visão da percepção que se tem delas. Quando Deus estava fazendo a mulher, um anjo apareceu e disse: "Por que gastas tanto tempo com essa criatura?" E o Senhor respondeu: "Você viu minha folha de especificações para ela? Deve ser completamente flexível,
porém não ser de plástico, com mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e ser capaz de funcionar com uma dieta rígida, ter um colo que possa acomodar 4 crianças ao mesmo tempo, ter um beijo que possa curar desde um joelho raspado até um coração ferido, dentre tantas outras coisas. O anjo se maravilhou com os requisitos. É muito trabalho para um só dia. Espere até amanhã para terminá-la, Senhor. Não, terminarei hoje ainda, protestou o Senhor. Estou muito perto de terminar essa criação, que é a favorita de meu próprio coração. Ela já se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher. Porém, a fizeste tão suave, Senhor. Suave, disse Deus, porém forte. Não tens ideia do que pode aguentar ou conseguir. Será capaz de pensar? Perguntou o anjo. Não somente será capaz de pensar, respondeu Deus, mas também de raciocinar e negociar. Mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou os olhos da mulher. Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento. Eu disse que estavas colocando muita coisa nela. Isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. Para que serve a lágrima? Perguntou o anjo. A lágrima, disse Deus, é a maneira que ela tem de expressar sua dor, sua alegria, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito o anjo. És um gênio, Senhor. Pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. Sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, carrega grandes cargas físicas e emocionais, mas tem felicidade, amor e alegria. Sorri quando quer gritar, canta quando quer chorar, ri quando está nervosa e chora quando está feliz. Luta pelo que acredita, enfrenta a injustiça, não aceita não como resposta quando ela acredita que haja uma solução melhor. Priva-se para que sua família possa ter algo. Vai ao médico com uma amiga que tem medo de ir. Ama incondicionalmente. Chora quando seus filhos não triunfam e se alegra quando suas amizades conseguem prêmio. É feliz quando ouve falar de um nascimento ou casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofre com a perda de um ser querido e é ainda mais forte quando pensa que já não há mais forças para continuar. Sabe inclusive que um beijo e um abraço podem ajudar e confortar um coração ferido. Porém, há um defeito que não consegui corrigir. É que às vezes ela se esquece do quanto vale. Se você gostou desse vídeo, me ajude. Compartilhe no Facebook com todas as suas amigas. E se quiser me seguir para assistir mais vídeos, basta digitar o meu nome no Facebook. Até o próximo vídeo. É isso. De certa forma, acho que a mensagem resumiu tudo que a gente explanou e a verdadeira visão que o mundo tem da mulher. Então, aconteça o que acontecer, que bom, né? Que vamos ter uma imagem real do que a gente é. Né? Obrigada, gente. Obrigada.